Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta, né? Estamos de volta aqui com a nossa transmissão, a nossa live. Nós tivemos um probleminha aqui com a nossa transmissão aqui. Nós vamos fazer uma live compartilhada e através do notebook, talvez eu esteja desinformado, mas parece-me que não permite a transmissão aqui via notebook através do notebook, né? Então nós iniciamos uma nova aqui para termos aqui acesso a esse momento, a essa live, né, com o reverendo Altino, né? Então nós vamos aguardar vocês voltarem, aí os irmãos já estão voltando aqui para a nossa live para que nós possamos iniciar esse momento de transmissão, né? Esse momento de transmissão ao vivo aqui com os irmãos. Como eu falei para os irmãos, esse é o momento de oração, né, que nós estamos buscando a presença do Senhor nosso Deus, né? Estamos em oração. Esse é o momento de orarmos ao Senhor, de buscarmos a sua presença, a sua grandeza, né? E vamos também, como eu falei para os irmãos, esse é o momento de oração, né, que nós estamos buscando a presença do Senhor. E nós vamos esperar aqui o reverendo Altino. Boa noite, meu irmão. Olá, reverendo Agnaldo. Tudo em paz, graças a Deus. Tivemos um probleminha aqui no notebook, não conseguimos fazer via notebook. Não sei se você conseguiu aí. Eu fiquei lhe aguardando pelo notebook, né? Certo. Mas aí não deu certo também, não. Ok, então estamos aí no... Você está me ouvindo bem aí? Tá tranquilo meu som? Tranquilo. Tá dando para ouvir tranquilo. Certo. Deixa-me só desligar aqui um negócio. Tá bom. Pronto, agora sim. Ok. Então, reverendo, seja muito bem-vindo. Foi uma alegria para nós recebê-lo aqui em nossa live, aqui momento de oração, momento em que nós temos buscado ao Senhor e combinamos, né, com o reverendo para ele estar conosco nesta noite, trazendo a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. O reverendo Altino é também o presidente do nosso presbitério, né, Vale do Pajeú, e para nós é uma alegria recebê-lo, né, fala em nome da igreja, em nome do conselho, né. Deus abençoe, esteja sendo instrumento de Deus, mais uma vez, nas mãos do Senhor nesta noite, para trazer essa palavra a nós e a todos aqueles que nos acompanham nesta noite. Muito bom, reverendo Agnaldo. É uma alegria estar aqui com você e com a Igreja Presbiteriana de Sertânia e demais irmãos, não é, que porventura nos acompanhem, tanto aqui de Monteiro como de outras igrejas também que acompanham essa live, não é? Nossa palavra introdutória, não é, tem sido de esperança, de paciência, de quietude, não é, para que Deus esteja assim direcionando aquilo que é o melhor para a vida dos seus filhos. Nosso presbitério, queridos irmãos que nos acompanham nessa noite, nosso presbitério tem em todas as suas igrejas tido a suspensão dos trabalhos presenciais aqui em Monteiro, na Paraíba, mas todas as outras igrejas que integram o nosso presbitério no Pernambuco também. A gente tem tomado aí conhecimento dos decretos municipais, estaduais,
porém, ainda assim, os conselhos, as igrejas têm tido essa postura cautelosa inicialmente, né, no sentido de aguardar mais um pouco, de verificar como é que vai se desenrolar toda essa situação em que nós estamos vivenciando. Então, a nossa palavra, a Igreja Presbiteriana de Sertânia, né, em nome também do nosso concílio, do nosso presbitério, é de esperança, de expectativa, de paciência, né? A gente precisa, nesse tempo, de fato, ter paciência, aguardar um pouquinho. Eu sei que tem sido um tempo difícil, um tempo que a gente... Eu estava hoje, reverendo Aguinaldo, fazendo uma breve contabilidade de quantos dias, uma breve conta de quantos dias nós já estamos com a suspensão dos trabalhos presenciais, e dia 18 de junho agora, pelo menos aqui em Monteiro, vai fazer 90 dias, 3 meses, que a gente tem a suspensão dos trabalhos presenciais. Então, realmente é um tempo que eu imagino jamais desejado por nenhum cristão, por nenhum membro de nossas igrejas, porém, um tempo em que um tempo em que a igreja também certamente pôde e poderá aprender muitas lições, muitas correções que a gente nesse tempo certamente pôde aprender e ainda continuará aprendendo. A igreja continuará aprendendo, porque o termo que tem se usado hoje é o novo normal. É o novo normal, ou seja, aquele normal que nós tínhamos até dia 15, dia 20 de março de 2020, a gente não terá durante um bom período, e provavelmente essas mudanças se tornarão habituais, mesmo quando chegar uma vacina, quando chegar um remédio extremamente eficaz no combate à Covid-19, ainda assim a gente já vai ter incorporado novos hábitos, de forma que a nossa vida será diferente daqui para frente. Mas nada que nos impeça de servir ao nosso Deus, né? de proclamar a sua palavra, de anunciar o reino de Cristo Jesus. Então, uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite e trazer essa palavra em nome do nosso concílio, em nome do nosso presbitério também, para que os irmãos estejam aguardando, estejam pacientemente aí aguardando, até que as coisas, de uma certa maneira, vivenciem uma estabilidade e a gente possa, então, retornar aos nossos trabalhos presenciais, ainda com uma redução muito grande, mas aos pouquinhos a gente vai superando e vencendo esse período e essa fase. Amém. Muito bom. Então, posso já trazer a reflexão aqui, reverendo Aguinaldo? Fica à vontade, viu? Muito bem. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para... Tem tempo aqui para mim ou não? Ou é à vontade? Não, fica à vontade, fica à vontade. Pronto, então tá bom. Eu não fiz ainda nenhuma live aqui nesse formato no Facebook. A gente sempre faz lá no Instagram, né? No Facebook eu é a também primeira... não, é estreia, viu? É estreia, por isso que eu apanhei, né? Aí na questão do notebook, né? Ah, certo. É bom a gente navegar nessas plataformas, né? Isso. Aí eu estou participando aqui. A primeira, eu não sei se o Facebook tem aquele mesmo critério lá de tempo do Instagram, e o deduz que não, né? O deduz que aqui é mais tranquilo em relação a essa questão do tempo. Mas eu queria trazer à memória um texto bem conhecido nosso, que é o texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo do 5 ao 7, e eu vou chamar a atenção mais para os versículos 6 e 7. Mas o texto diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos,
há algumas palavras que nós já conhecíamos, reverendo Aguinaldo, antes mesmo da pandemia. Ansiedade, medo, preocupação, estresse, eram palavras que a gente já conhecia mesmo antes da pandemia. A gente já, de uma certa maneira, já experimentava períodos, tempos na nossa própria vida ou na vida de pessoas queridas próximas a gente. Há uma estimativa de que a depressão seja a doença do século, ou tenha sido inclusive a doença do século, porque o que mais a gente escuta hoje são relatos de pessoas que estão enfrentando depressão, que estão enfrentando uma crise muito grande de ansiedade e um estresse muito elevado, em virtude da carga diária que muitas vezes nós carregamos, não é? E quando muitas vezes essas palavras, ou quando os sintomas desses problemas, eles atingem e afetam a nossa vida de uma forma pequena, de uma forma fraca, não muito intensa e forte, muitas vezes se é possível, digamos assim, administrar, mas às vezes chega a uma situação de extrema tensão e isso gera ao que as pessoas chamam de ataque de pânico. Mas eu creio, queridos, que mesmo com esse conhecimento que nós tínhamos da depressão, do estresse, da ansiedade, né, do medo, mesmo com o conhecimento que a gente já tinha de todas essas situações ou de todos esses problemas, né, que afetam e atingem a nossa vida, a quarentena, a pandemia, acentuou isso de uma forma, assim, triplicada, quadriplicada. A gente tem, nesse período de pandemia, visto os números de casos de pessoas com problemas emocionais crescerem de uma forma, assim, exagerada, né? Porque as pessoas estão reclusas em suas casas, as pessoas estão temerosas quanto ao amanhã, muitas pessoas perderam primeiro, entes queridos, né? E isso naturalmente traz um abalo emocional muito grande, muito forte. Perderam empregos, perderam seu sustento, o que também causa uma certo medo, uma certa ansiedade, uma certa depressão. Os problemas conjugais, os problemas familiares se acentuaram ainda mais nesse período de pandemia, porque as famílias tiveram que conviver intensamente, reclusas num espaço geograficamente pequeno, como um lar, como uma casa, como um apartamento, de modo que esse tempo de quarentena veio para acentuar essa situação que nós já conhecíamos mesmo antes da quarentena, que é o estresse, a depressão, a ansiedade, enfim. E, queridos irmãos, a pergunta que nós devemos continuamente fazer é se nós estamos inseridos nessa estatística e nesse grupo de pessoas que sente frequentemente essa ansiedade, que sente essa situação depressiva, que sente esse medo exacerbado, que tem essa preocupação muito intensa com o amanhã, com o futuro, com o sustento, com a sobrevivência. Será que nós somos? Eu costumo sempre dizer, reverendo Aguinaldo, que numa proporção maior ou menor, todos nós somos a ansiedade. Todos nós nos preocupamos com o futuro. Todos nós temos medo de alguém ou de alguma coisa ou de alguma circunstância. Eu creio que em proporções menores ou em proporções maiores, mas todos nós muitas vezes estamos expostos a esses males, a esses sentimentos, a essas emoções não tão saudáveis e salutares para as nossas vidas. E é justamente isso que Pedro vem tratar aqui nessa carta, não é? Ele é o apóstolo Pedro que escreve essa carta, e ele escreve
quando está em Roma. Interessante que ele usa aí a expressão Babilônia, no finalzinho do capítulo de número 5, e ele usa de forma simbólica para apontar para a realidade de Roma, que se assemelhava à Babilônia, em termos de descuidade, a impiedade, a injustiça, uma cidade pomposa, cheia de orgulho, de soberba, de vaidade, a semelhança daquilo que a Babilônia também vivenciou. E aí, quando Pedro escreve essa carta, ele escreve num tempo muito difícil. Ele escreve na década de 60 e alguns estudiosos atribuem a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, ao ano 63, porque no ano de 64, Pedro foi martirizado por ordem do imperador romano Nero. Então, o Império Romano, nesse período, promovia uma cruel perseguição aos cristãos. O sangue, de fato, era derramado. Muitos cristãos perderam a sua vida pelo fato de servirem a Cristo, de professarem a sua fé em Cristo Jesus. E aí, naturalmente, o Império Romano estava promovendo essa perseguição intensa e cruel, e o que é que poderia, naquele momento, naquele tempo, dar esperança, gerar quietude, gerar paz no coração dos crentes ali que Pedro escreve essa carta. Interessante que a situação que Pedro vivenciava e que os seus destinatários, porque ele escreve não apenas para judeus, não apenas para gentios, mas Pedro escreve para os forasteiros, para os peregrinos, para todos aqueles que professavam a sua fé em Cristo e agora eram o povo de Deus. E aí Pedro ele escreve essa carta num tempo extremamente difícil, em que os crentes estavam hoje sem saber o que aconteceria com eles amanhã. Eles estavam hoje à noite aqui vivenciando, mas eles não sabiam se amanhã seriam presos, se amanhã seriam jogados no Coliseu Romano para serem devorados pelas feras famintas, se eles teriam, por exemplo, os pais teriam seus filhos separados, o marido teria sua esposa separada por causa da sua fé em Cristo. Então era uma circunstância que os crentes estavam vivenciando, que poderia suscitar muitos medos, muitas incertezas e, por que não dizer, muita ansiedade, muita preocupação com o amanhã. E aí Pedro escreve essa carta e ele escreve para que aqueles irmãos tivessem uma palavra da parte de Deus, que a coração deles, que trouxessem ao coração deles essas palavras, fé, esperança, quietude, paz, mesmo num tempo difícil, num tempo de perseguição e num tempo de hostilidade. E aqui, Pedro trata, especialmente no versículo de número 5, que a gente leu no texto, sobre uma vestimenta que deve ter e possuir, vestir todo servo de Deus, a humildade. Percebam que Pedro diz aí: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns para com os outros, cingivos de toda a humildade. Então Pedro mostra que a humildade, essa virtude cristã, deveria ser vestida pelos crentes em todas as épocas e em todos os tempos, e ela deveria ser vestida para afetar duas direções do relacionamento humano: o relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. E Pedro fundamenta isso dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede da sua graça. Ou seja, andem humildemente diante de Deus e andem humildemente diante do seu próximo, diante do seu semelhante. Pedro então traz no versículo de número 6 esse imperativo: humilhai-vos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno o Senhor vos exalte. É interessante, reverendo Aguinaldo e aqueles que nos acompanham nessa noite, que o verbo lançando sobre Deus, toda a ansiedade, ele está no particípio. E o verbo, quando ele aparece no particípio, ele sempre tem uma conexão com
um outro verbo, com um verbo, como se fosse uma espécie de um verbo auxiliar do verbo principal. E o verbo principal é o imperativo do versículo 6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno o Senhor vos exalte. E aí qual é a ideia de Pedro? É que enquanto o homem se humilha diante de Deus, simultaneamente, concomitantemente, paralelamente, ele lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, ou toda a ansiedade que afeta a sua vida, o seu coração, a sua alma. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus significa declarar total dependência de Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus, quando ele falou sobre esse tema, reverendo Aguinaldo, ele, lá em Mateus capítulo de número 6, disse que a ansiedade é inútil justamente pela finitude humana. Lá em Mateus capítulo de número 6, Jesus diz: não vos inquieteis com o amanhã, porque vocês não sabem o que sucederá amanhã, e vocês também não podem mudar absolutamente nada do que acontecerá amanhã. Vocês não podem acrescentar à vida de vocês um segundo sequer. Ora, se vocês são limitados, se vocês são finitos, se vocês não têm a capacidade de interferir na existência de vocês mesmos, por que vocês andarem ansiosos, então? É o que Jesus alertou. E aqui, quando Pedro traz essa expressão, humilhai-vos, e mostrando que enquanto o homem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, ele concomitantemente lança diante dele toda a ansiedade, é porque ele está justamente reconhecendo que é pequeno, está reconhecendo que é finito, está reconhecendo que é frágil, está reconhecendo que não tem poder para interferir na sua existência, na durabilidade da sua vida, nem muito menos no sustento e preservação da mesma. E isso imediatamente remete a colocar todos esses medos, todas essas ansiedades, todas essas preocupações diante daquele que tem poder para, de fato, cuidar da sobrevivência, da existência, aquele que tem os dias das nossas vidas contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, queridos, Pedro traz essa demonstração para as nossas vidas no sentido de que nós devemos estar humilhados diante de Deus, e quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade. A ideia de lançar aqui nesse texto, e eu me recordo muito, reverendo Aguinaldo, dessa figura, porque eu convivi durante muito tempo da minha infância e juventude na zona rural, num sítio que o meu pai tinha, e lá nós tínhamos o costume de selar o cavalo, né? E antes de selar o cavalo, o que é que a gente fazia? A gente pegava uma manta, um forro, colocava sobre o lombo do cavalo e depois é que colocava a sela. Por quê? Porque aquele forro era uma espécie de proteção para que a sela não viesse a machucar, a ferir o lombo do cavalo, o lombo do animal. Então, a ideia de Pedro e esse verbo lançar, que Pedro utiliza aqui, traz essa ideia, é lançar sobre o lombo de alguém, é lançar sobre alguém. Então Pedro diz, olha, tirem de vocês toda a vossa ansiedade, tirem de vocês toda a vossa ansiedade e lancem sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, Pedro traz esse conceito, né, para as nossas vidas, no sentido de que, em vez de andar carregado, em vez de andar pesado, com um fardo que nós não conseguimos suportar, nós devemos tirar dos nossos lombos, ou nós devemos tirar dos nossos ombros e lançar sobre alguém. E esse alguém é Deus, né? Esse alguém é Deus, é assim que Pedro, então,
então nos ensina e nos manda fazer. Eu me recordo, reverendo Aguinaldo, daquele episódio que Jesus contemplou uma multidão, e uma multidão exausta, sobrecarregada. Mateus capítulo 11, versículo do número 20, versículo 28 a 30. E Jesus diz: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aquelas pessoas, claro, que ali o contexto era de autojustificação. Mas quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa também nessa carga, tanto que o verbo, né, tanto que a expressão em inglês, para traduzir a palavra ansiedade, denota a ideia de estrangulamento, de sufocamento. Então, a pessoa que anda ansiosa, ela tem essa sensação de que há alguma coisa estrangulando, sufocando ela. E aí Pedro diz, olha, em vez de vocês andarem dessa forma, sufocados, estrangulados, porque vocês não podem suportar as preocupações com o amanhã, lancem sobre Deus. Coloquem sobre Deus toda a vossa ansiedade. E eu acho interessante, porque Pedro fundamenta a razão pela qual nós devemos tirar a ansiedade dos nossos ombros, porque ele tem cuidado de vós. Por que é que a gente deve tirar a ansiedade e colocar a nossa ansiedade sobre Deus? Porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. É como se Pedro estivesse dizendo, lembrem-se do cuidado de Deus, lembrem-se do amparo de Deus, lembrem-se do amor de Deus para com vocês. Mesmo nesse tempo caótico, mesmo nesse tempo difícil, de perseguição, de hostilidade, em que muitos irmãos nossos estão sendo mortos, estão sendo presos, estão sendo açoitados por causa da fé em Cristo, e nós não sabemos o que acontecerá com as nossas vidas amanhã, mesmo diante desse tempo, contemplemos o de Deus, o amparo de Deus. Ele tem cuidado das nossas vidas e ele não deixará de cuidar das nossas vidas. Essa é a mesma ideia que Jesus desenvolveu lá em Mateus capítulo 6, quando ele cita exemplos. Ele disse, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios dos campos. Jesus usa instrumentos, né, figuras da criação para mostrar que o Deus que criou as aves, que o Deus que criou os lírios dos campos, é o Deus providente que sustenta e que preserva tudo aquilo que ele mesmo criou. E aí ele diz, olha, se Deus cuida dos lírios dos campos, se Deus cuida das aves dos céus, quanto mais de vocês. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a comida, a bebida, a vestimenta, estas coisas vos serão acrescentadas. Por isso não vos inquieteis com o amanhã. Com o amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Percebam que a gente já tem no presente situações demasiadamente fortes, intensas, para que a gente naturalmente possa lidar com elas, administrá-las. Imagine a gente adicionar preocupações, medos, ansiedades do amanhã, as quais nós não sabemos nem se realmente se concretizarão. Então, diante disso, Pedro nos chama para que a gente possa lançar sobre ele, ou lançar sobre Deus, a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, minha palavra hoje à noite, reverendo Aguinaldo, é no sentido de que nós já tínhamos o conhecimento sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o medo, sobre o estresse, sobre os ataques de pânico, sobre as crises de ansiedade. A gente já tinha o conhecimento de tudo isso. E essa pandemia acentuou ainda mais. Porém, a palavra de Deus, que, como dizia Martinho Lutero,
não é antiga, não é moderna, é eterna. A palavra de Deus já nos advertia, já nos aconselhava, já nos orientava, já nos prevenia de como lidarmos com todas essas situações. Cientes de que nós somos pecadores e que por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes estamos expostos a vivenciar tais comportamentos e sentimentos. Porém, o que as Escrituras nos convidam a fazer é humilhar-se diante de Deus, reconhecer a nossa finitude, reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa pequenez e dependermos de Deus. E colocarmos diante de Deus todos os nossos medos, incertezas, inseguranças, e Ele cuidará das nossas vidas como Ele já tem cuidado até aqui. Lembremos-nos, queridos, como diz Jeremias em Lamentações, quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. E eu sempre faço um desafio, reverendo Aguinaldo. Olhemos para o nosso passado. E quando a gente olha para o nosso passado, na canção belíssima do poeta Sérgio Lopes, quando ele diz, tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Então, olhemos para o passado, queridos. Quando nós olharmos para o passado, nós veremos que enfrentamos muitos momentos difíceis. Enfrentamos luto, enfrentamos perdas, enfrentamos tragédias, enfrentamos noites escuras da alma, derramamos muitas lágrimas. Todavia, Deus esteve sempre conosco. Eis a razão pela qual nós estamos aqui nessa live. É porque aquele problema, aquela situação, aquela adversidade não nos destruiu. O Senhor nos poupou, o Senhor nos preservou, o Senhor cuidou das nossas vidas e Ele continuará cuidando de cada um de nós. Nessa noite, queridos irmãos, o meu chamamento é para que a gente se coloque diante de Deus, humildemente, prostrado diante dEle, reconhecendo a nossa dependência dEle e, consequentemente, desfrutemos de paz, de quietude, de tranquilidade, mesmo numa tempestade externa, onde muitas vezes nós estamos vivenciando. Internamente, o nosso coração está em paz, está quieto, porque nós confiamos no Deus da nossa salvação. Então, que Ele nos abençoe, que a gente consiga vencer toda a ansiedade, fortalecendo a nossa fé e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Preciosa palavra, reverendo. Deus abençoe, continue abençoando, né? E eu queria pedir que o pastor estivesse orando, né? Orando pelos nossos internautas, né, que nos acompanham. Nós sabemos que não somente pessoas da igreja, irmãos aí de Monteiro, irmãos aqui de Sertânia, mas pessoas de muitos lugares. Aqui eu estou identificando aqui gente de São Bento, de Lagedo, tem gente de todo canto aqui, né? Que creio nós estamos expostos também a esses sentimentos, como todos nós, né, imperfeitos, humanos como somos, e necessitamos do amparo de Deus e trazer à memória de fato aquilo que o Senhor é. Na verdade, a gente não tem que aprender nada de novo, é só recordar aquilo que o Senhor já nos ensinou. Exatamente. Viver a prática daquilo que Deus já tem nos dado, né, pela sua santa e bendita palavra. Né? É verdade. Eu vou pedir que o reverendo Altino esteja orando por nós, orando também por aqueles que estão nos acompanhando nesta noite. Muito bom, reverendo Agnaldo. Então vamos orar, né? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa noite, por esse dia. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio a tantas situações adversas, nós temos a quem recorrer, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Queremos, ó Deus, Te agradecer, porque nós não estamos sozinhos nessa vida, nessa caminhada, porque o Senhor está conosco. O Senhor está nos amparando, nos sustentando, nos preservando. Bendito seja o Teu nome. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor sabe que, em virtude do nosso pecado,
da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa limitação. Muitas vezes, ó Deus, deixamos o nosso coração ser tomado, invadido pela ansiedade, pelo medo, pelas preocupações quanto ao futuro. E não tem sido diferente, ó Deus, nesse tempo difícil que nós estamos vivenciando de pandemia. Ficamos muitas vezes a nos perguntar o que acontecerá com a gente, o que acontecerá com os nossos familiares, o que acontecerá com os nossos empregos, o que acontecerá com o nosso sustento, com a nossa própria saúde. Mas a Tua palavra, Senhor, nessa noite nos convida a uma atitude de total dependência do Senhor, de humilhação diante do Senhor. E é assim que nós queremos estar, ó Pai, humilhados como Teu servo Pedro nos admoestou, humilhados diante do Senhor, reconhecendo que nós não temos poder em nós mesmos, mas que nós somos totalmente dependentes de Ti. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Amém. A durabilidade das nossas vidas está nas Tuas mãos. Ó Deus, nós estamos aqui para reconhecer que dependemos de Ti, que precisamos do Senhor. E crendo nessa verdade, ó Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas preocupações, a nossa ansiedade. Colocamos diante do Senhor. E queremos, ó Deus, a partir dessa atitude de quebrantamento, de devoção, de entrega total a Ti. Queremos, ó Deus, desfrutar de paz, de quietude, de alegria, mesmo em tempos de tempestade externa. Abençoa a vida de cada pessoa que nos acompanha nessa live, a vida do reverendo Aguinaldo, de sua família, da Igreja Presbiteriana em Sertânia, e de todos os queridos irmãos de várias outras igrejas, de vários outros locais que nos acompanham nessa noite. Que a Tua paz os alcance e os inunde nessa noite para o louvor da Tua glória. Que possamos, ó Deus, ter sempre a certeza que o Deus que nos criou, Deus que nos salvou, é o Deus também que preserva as nossas vidas até o dia em que o Senhor mesmo estabeleceu. Nos ajuda, Pai, não amarmos esta terra, mas a de fato vivermos como Pedro viveu e tantos outros, como forasteiros, como peregrinos. Estamos aqui de passagem, porque a nossa pátria é uma pátria celestial, da qual o Senhor é o arquiteto e é o edificador. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, continue abençoando a igreja, a família. Né? Estamos aqui. Deus esteja com vocês aí sempre, em nome de Jesus. Amém, reverendo Aguinaldo. Um abraço aí aos queridos irmãos que nos acompanham nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço. Amém. Deus abençoe. Foi a vida do reverendo Altino, precioso, né, de reflexão da palavra de Deus. Só pedir aí aos irmãos um pouquinho de paciência para a gente acomodar o dispositivo aqui. Tivemos que fazer uma mudança aqui em cima da hora, porque não tivemos como compartilhar a live com o reverendo Altino através do notebook, então tivemos que voltar ao celular, né? Por isso os irmãos viram aí e acompanharam algumas dificuldades aí na nossa transmissão, de localização de imagem, né? Fugindo um pouquinho aí, né? Mas nós vamos continuar aqui, né? Nessa live, juntamente com os irmãos, nesse momento precioso de oração em que nós vamos colocar diante de Deus os pedidos aqui, aquilo que nós temos orado todas as semanas, né? Vamos tentar acomodar aqui o dispositivo agora, né? E nós vamos estar orando, né? Nós temos os nossos pedidos de oração aqui no boletim. Antes, porém, nós vamos ouvir e vamos cantar o hino 130
do nosso inário, mais uma bela melodia, belíssima melodia, 130 do nosso inário Novo Cântico, e logo após nós estaremos iniciando os nossos momentos de oração. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, né, do Facebook aí, para que nós possamos estar colocando diante do Senhor através da oração. Abra seu inário no hino 130, oração ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus com este hino. Dirijo-te, Senhor, minha oração, que ontem que tudo fez no coração, a ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, do mal que pratiquei a confissão. E tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém. Amém. Glória a Deus pelo seu poder, a sua majestade e a sua misericórdia. Irmãos, nós estaremos orando a partir desse momento pelos nossos pedidos do boletim, que fazem parte da nossa caminhada de oração aqui na Igreja Presbiteriana de Sertânia, e com certeza também faz parte da agenda de oração de todos nós que buscamos ao Senhor através das nossas preces, através das nossas súplicas, né? E aqui na igreja, irmãos, nós temos orado, né, por algumas questões, né? Nós dividimos os pedidos do boletim aqui em 2 blocos, né? Eu estarei orando pela igreja, a Igreja do Senhor, pela liderança, a Igreja do Senhor aqui em Sertânia, pela liderança, pelos enfermos da nossa igreja também, da igreja e fora da igreja. Nós sabemos que muitas pessoas padecem, né, de enfermidades físicas, e nós sabemos que não é apenas causada por essa pandemia que nós estamos vivenciando, mas já são doenças pré-existentes em que os irmãos têm lutado, têm enfrentado
ao longo de sua caminhada. Logicamente que esse período de pandemia traz um agravamento, uma preocupação a mais, e nós precisamos estar colocando diante de Deus, né? E lembrando dessa questão dos enfermos, nós vamos também suplicar a Deus por aqueles que estão na linha de frente, né? Aqueles que estão atuando na área da saúde, como enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagens. Nós sabemos que a luta deles é bem maior. Eles não têm a opção que muitos de nós temos de nos recolher, de fazer uma quarentena. Eles estão lá trabalhando, eles estão exercendo a sua vocação, aquilo para o que Deus os convocou e os chamou e os comissionou, e precisam das nossas orações. Eu estarei orando por esses pedidos. Logo após eu vou pedir que Edna esteja orando pelas missões, no sentido geral, mas também esteja orando pela igreja perseguida, irmãos que são perseguidos em outros países, em outros lugares, né? Vamos orar também, pedir que ela ore pelo nosso país, pela situação que estamos vivendo, por essa situação de pandemia, a situação econômica também. Nós temos aí testemunhado a abertura do comércio, né? Porque a economia também necessita de um giro, né? Necessita de produzir. No entanto, nós sabemos todo o perigo, né? Todo o perigo e o cuidado que é necessário ter, né? Vamos orar também por essas questões. E vamos orar pelas famílias, colocar diante de Deus, né? Então Edna vai orar. Missões, igreja perseguida, país, nosso estado no geral e as famílias. Eu estarei orando pela igreja, lideranças, enfermos e profissionais de saúde. E daqui a pouquinho nós vamos orar pelos pedidos que estão chegando através da nossa plataforma aqui no YouTube. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nesta noite, nós queremos, ó Deus, buscar a Tua face e colocar diante de Ti, ó Deus, esses pedidos que aqui nós citamos, ó Deus. Toma em Tuas mãos, nós sabemos que o Senhor tem a resposta e tem a solução, ó Pai, para todas as coisas. Pedimos, ó Deus, pela igreja aqui em Sertânia e as demais igrejas, ó Deus, que professam o Teu nome. Tu sabes, ó Deus, do momento em que nós estamos vivendo, ó Deus, desse tempo já que não temos tido a oportunidade de conviver com os nossos irmãos nas nossas reuniões presenciais. Nós oramos, ó Deus, por eles, colocamos, ó Deus, em Tuas mãos e a vida da Tua igreja, ó Deus, como um todo, em especial, ó Deus, essa questão. Tu sabes, ó Deus, quanto é importante, quanto estamos, ó Deus, na expectativa em que, ó Deus, o dia de voltarmos às nossas atividades, ó Deus, chegue. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, nos dê graça, ó Deus, para perceber todas as coisas, entender todas as coisas e fazer, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade. Que o Senhor conserve isso no nosso coração e como foi pregado, ó Deus, nesta noite pelo Seu servo, que a gente não esteja se debatendo, ansioso, ó Deus, mas estejamos lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Deus, as lideranças, desde a nossa igreja nacional até as igrejas locais, que o Senhor esteja, ó Deus, cobrindo com a Tua graça, com a Tua misericórdia, dando sabedoria, entendimento, discernimento, ó Deus, para que possam tomar, ó Deus, as decisões que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Oramos também pelos enfermos, aqueles, ó Deus, que nesse momento de pandemia tiveram, ó Deus, os seus tratamentos interrompidos, porque muitos médicos também tiveram, ó Deus, que direcionar a sua atenção, ó Deus, para esse momento emergencial, e essas pessoas ficaram desassistidas. Que o Senhor tenha de misericórdia de cada um deles, ó Deus, esteja curando, restabelecendo, ó Deus, transformando e fazendo a Tua vontade. Oramos de forma especial também, Senhor, pelos profissionais de saúde, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelos que trabalham no serviço geral, os motoristas, ó Deus, que estão todos inseridos, ó Deus, nesse contexto que nós estamos vivendo. Que o Senhor os cubra com a Sua graça, com a Sua misericórdia, com a Sua proteção, ó Deus, para que eles não venham, ó Deus, sofrer os danos, ó Deus, dessa enfermidade, mas que o Senhor esteja preparando-os, o Senhor esteja, ó Deus, dando o cuidado necessário para que eles possam, de fato, Senhor, experimentarem a Tua presença, o Teu cuidado grandioso, o teu cuidado eterno, ó Deus, sobre as suas vidas, livrando-os assim, ó Pai, de todo o mal. Toma em Tuas mãos, faz a Tua vontade, assim nós oramos, Senhor, e nós agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai,
ainda diante de Tua presença, nós queremos Te agradecer pelo dia de hoje, Te agradecer, ó Deus, pela chuva que cai, ó Deus, pelo ar que respiramos, Te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que recebemos do Senhor diariamente, pela Tua misericórdia, que é constante, ó Deus, sobre as nossas vidas. Mas queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor neste momento, a vida, Senhor, de todos aqueles que tiveram, ó Deus, o chamado e assim obedece, ó Deus, o Teu chamado, levando, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, seja perto, seja longe, ó Deus, de suas famílias. Reconhecemos, ó Deus, que eles necessitam do Teu cuidado, eles necessitam ser, ó Deus, usados pelo Senhor, ó Deus, para ser instrumento de bênção, ó Deus, e que assim leve a Tua palavra, ó Deus, àquelas pessoas que necessitam, ó Deus, que a Tua palavra traga conforto, ó Deus, a essas pessoas que escutam, ó Deus, a voz deles, ó Deus, fortalece, seja homem, seja mulher, são, ó Deus, servos Teus, que tão somente, ó Deus, têm o intuito de obedecer, ó Deus, o Teu chamado. Quero também Te pedir, ó Deus, pela igreja perseguida ao redor do mundo, que o Senhor esteja fortalecendo cada líder que está à frente, ó Deus, cuidando do Seu povo, instruindo o Seu povo a permanecer firmes, sabendo que o Senhor, ó Deus, está cuidando deles, que o Senhor é bondoso, que o Senhor jamais abandona o Seu povo, mas, ó Deus, tem abençoado ricamente a cada um deles, ó Deus, mesmo em meio às perseguições, aos maus tratos, ó Deus, às dores, seja emocional, seja física. Cremos que o Senhor, ó Deus, tem assistido a cada um deles, ó Deus, de uma forma tremenda. Nós reconhecemos, ó Deus, esse Teu cuidado. Amém. Quero também Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, fortalecendo, ó Deus, o nosso país de forma geral, ó Deus, ao presidente, à sua família, também aos demais, ó Deus, que estão na linha de frente, ó Deus, que estão governando, ó Deus, cidades, estados, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria a eles, que acima de tudo, ó Deus, eles se humilhem diante do Senhor. Amém. Reconhecendo o Deus poderoso, Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que é acima de tudo e de todos e que tem, ó Deus, escutado, ó Deus, o clamor da nação, ó Pai. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, e que eles venham exercer, ó Deus, a função, ó Deus, com dignidade, ó Deus, com respeito para com a nação, ó Pai. Nós Te pedimos. Também, ó Deus, Te peço por todos os comerciantes, aqueles, ó Deus, que ansiosos estavam, ó Deus, com a abertura do seu comércio, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando de sua misericórdia sobre a vida deles, trazendo calma, paciência, ó Deus, que tudo, ó Deus, vai voltar, ó Deus, não totalmente ao normal, ó Deus, mas com certeza, ó Deus, o Senhor tem o melhor para cada um deles, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles busquem também, ó Deus, no Senhor, e confiem, sabendo que o Senhor, ó Deus, sempre há de ajudar a cada um deles, ó Pai. Nós Te pedimos, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, é quem cuida da melhor forma possível. Quero também Te pedir pelas famílias da nossa igreja, continua sustentando, ó Deus, fisicamente, mas espiritualmente, que a cada dia nós possamos, ó Deus, nos achegar mais ao Senhor, procurarmos, ó Deus, a nos santificarmos, a crescer, ó Deus, na Tua palavra, a sermos, ó Deus, também vaso de bênçãos, ó Deus, no nosso lar, na nossa família, no meio do trabalho, ó Deus, em qualquer lugar que estejamos, nós possamos, ó Deus, brilhar, ser o bom perfume do Senhor, possamos, de fato, ó Deus, ser o diferencial no meio, Senhor, deste povo que muitas vezes, ó Deus, desesperado, sem ânimo, sem esperança, nós possamos, ó Deus, ter uma palavra de conforto para eles, Pai. Nós Te pedimos, nos abençoa, nos fortalece cada dia mais, a sermos, ó Deus, obedientes e tementes ao Senhor, para que assim o Senhor possa fazer maravilhas no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pessoas chegando aí na nossa live, nosso momento de oração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, né? Irmãos, agora nós queremos orar, queremos interceder a Deus pelos pedidos que vocês deixaram aí nos comentários, né? Pessoas deixando seus pedidos de oração. Aqui eu não sei se Edna chegou a anotar todos. A irmã Eliana, né? Minha oração é de gratidão os grandes feitos de Deus na minha vida, dos meus familiares. Peço também oração por Roberta, que está só aguardando o nascimento de Pedro, né? Que Deus abençoe o seu parto, né? Acho que Roberta é a filha da nossa irmã Edneide Patriota, né? Que está sempre nos acompanhando e que é irmã da nossa irmã Eliana, né? Então que Deus abençoe, né? Esteja preparando para esse momento, né? Outros irmãos que nos acompanham também, a Daniela, né? Daniela Lira, lá de São Bento, né? O reverendo Altino esteve conosco, Aniquele Patriota, né? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Anne Kelly fez pedido de oração, né? Também orando por minha família, né? Pede oração pela família, né? Fátima também. A irmã Fátima, orar por minha família, né? Quase que pedidos aqui que são idênticos, né? A gente sempre necessita de oração pelas nossas famílias, né? E oração constante, nós precisamos colocá-las sempre, da nossa família sempre diante do Senhor nosso Deus, né? Então nós estaremos orando. São esses pedidos, né, que me chegaram, né? Que Deus esteja abençoando esses nossos irmãos, dando paz, dando alegria, dando aí consolação do Senhor. Né? Orar também pelo tio de Edna, né, o seu Francisco, ele está hospitalizado aqui em Arco Verde, né? A situação requer atenção médica, cuidado nosso em oração, né, para colocarmos sempre diante de Deus, sempre diante do nosso Senhor, né? Nós vamos orar, né? Pelo seu Heraldo, meu sogro, né, o pai de Edna, com alguns probleminhas de saúde também, doenças já pré-existentes, né, que despertam aí o cuidado, e é necessário que nós estejamos orando, né, ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar, coloque sua vida diante de Deus, diante do Senhor. Nós não conhecemos a maioria, né, uma boa parte daqueles que nos acompanham de forma pessoal, mas nós temos a certeza e a convicção do Deus eterno que cuida de todas as coisas, que está conosco sempre, né? E nós vamos estar orando. Bendito Deus e Pai, nós queremos, ó Senhor, nesta noite te agradecer pelos teus feitos maravilhosos, ó Deus, grandiosos em nossas vidas, ó Deus, tantos que nós não podemos nem contar. São, com certeza, ó Deus, incontáveis, porque tu ages, tu atuas, ó Deus, em nossas vidas, dia após dia, momento após momento, ó Deus. E nesta noite, mais uma vez, colocamos, ó Deus, nossas famílias diante do Senhor. O Senhor sabe que o bem, ó Deus, daqueles que conduzem uma família, dos pais, das mães, é de verem os seus filhos no caminho do Senhor, de verem os seus filhos, ó Pai, alicerçados, ó Deus, na Tua palavra, crendo no Senhor, vivendo uma vida digna, ó Deus, na Tua presença. O nosso anseio também por livramento, por proteção, ó Deus, por filhos que já não estão mais conosco, que já não dependem mais de nós, cuidarmos deles, ó Deus, mas a preocupação fica, ó Deus, o cuidado, ó Deus, o entendimento de que nós, aqui Deus, que devemos cuidar, isso permanece, perdura sobre a vida dos pais, mas que o Senhor esteja, ó Deus, indo ao encontro daqueles que estão longe, distantes, ó Deus, e nós não podemos, ó Deus, expressar o nosso cuidado de forma presencial, que o Senhor esteja cuidando. E nós confiamos que o Senhor cuida superior a nós, com certeza, e por isso nós descansamos no Senhor, ó Pai, sabemos que o Senhor, ó Pai, sempre nos abençoa. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que está conosco, embora não tenha feito pedidos, ó Deus, mas nós sabemos das necessidades, o Senhor conhece as necessidades de cada um, ó Pai. Abençoa, Deus, a família da irmã Fátima, a família de Anne Kelly, ó Deus, toma em Tuas mãos,
Abençoa a vida da nossa irmã Eliana, juntamente com a sua família, as bênçãos, ó Deus, que tu tens, ó Pai, derramado sobre eles. Oramos pela vida de Roberta, ó Deus, que o Senhor esteja preparando para o momento, ó Deus, do parto, para a vinda, ó Deus, de Pedro a este mundo, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo debaixo da tua paz, debaixo do teu conforto, e que eles possam, ó Deus, estar confiantes no Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é quem derrama de sua graça, e como nós vimos desta noite, ó Deus, devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Oramos também pelo seu Francisco, ó Deus, ali em Arco Verde, hospitalizado, que o Senhor possa, ó Pai, reverter o quadro da saúde dele, possa estar restabelecendo, que acima de tudo, ó Deus, possa estar mudando a sua condição espiritual. Oramos também pelo seu Heraldo, ó Deus, o momento que ele está vivendo, ó Deus, a nossa preocupação, que o Senhor mesmo esteja cuidando, ó Deus, que aquilo que for necessário, a medicina, aos médicos, aos medicamentos, o Senhor esteja fazendo, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Acima de tudo, ó Deus, oramos por cada pessoa, por cada família que nesta noite esteve conosco, que a tua palavra, Deus, os alcance, que a tua palavra transforme a condição deles e que eles possam viver, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Assim nós oramos, ó Deus, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue conosco, nos abençoando, nos dando da sua bênção, da sua companhia, né? Que nós possamos confiar a cada dia no Senhor, a caminhada da nossa vida, possamos estar nos prostrando diante do Senhor Deus, que é eterno, poderoso e Senhor sobre a nossa existência, né? Que Deus os abençoe a cada pessoa que esteve conosco, está conosco, entrando agora a Tânia Regina, né? Deus abençoe os seus familiares ali no Rio da Barra, irmã Isabel, a dona Lides, né, que gostamos muito, temos o contato ali com elas. Infelizmente, estamos privados desse momento, né, de reencontro ali, mas Deus está preparando todas as coisas, né, que Deus abençoe a Tânia, juntamente com sua família, né, o Zé Mário também ali, que Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Lilia, ali em Rio da Barra também, que Deus abençoe e tome em suas mãos, né? Aqui a saudação especial a todos vocês que estiveram conosco, a Adriana e Ricardo também aí conosco, que Deus os abençoe, né? Enfim, todos os irmãos que nos acompanharam através dessa live. O Adieson lá de São Bento, Adies Cavalcante, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vi a irmã Joseleide aqui também entrando no momento, né? Em especial o reverendo Altino, né? Que tão voluntariamente, tão graciosamente esteve conosco aqui nesta noite, trazendo-nos uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Que o Senhor abençoe juntamente com sua família e com a sua igreja, né? 2 pedidos, irmãos, nós fazemos a vocês. Entre aí nas páginas da igreja, Igreja Presbiteriana de Sertânia, siga a página do Facebook, a página do Instagram, para que nós possamos aí ter uma efetiva programação e transmissão melhor, e você pode nos ajudar seguindo aí a nossa página. E um segundo pedido aí é para que você entre no nosso canal, o canal do YouTube, Pastor Aguinaldo Lins, Aguinaldo com G mudo. Entre lá, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, para que nós possamos notificar vocês das nossas atividades. O YouTube exige pelo menos 1000 pessoas inscritas no canal, para que nós possamos ter transmissões melhores através do celular. E para isso nós contamos com vocês. Não custa nada. Você vai entrar lá na página, lá no canal. Quando você entrar, você vai encontrar lá um pedido lá. Inscreva-se em letra vermelha. Você vai assinalar lá, com um clique apenas, você se inscreve e nos ajuda aqui nas nossas transmissões, né? Um abraço à nossa irmã Maria Cacheado também, que entrou agora há pouco, né? Que Deus abençoe, seja com a sua vida, esteja protegendo e livrando de todo o mal, né? Então nós nos despedimos aqui, lembramos aos membros da igreja que o irmão Robson daqui a pouquinho vai disponibilizar o link aí no grupo da igreja através do Google Meet, para que nós possamos ter o nosso momento de oração. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Nós nos encontraremos amanhã, né? O convite para você amanhã às 8 horas, 20 horas, nós estaremos aqui com o reverendo Otávio Campos
E no louvor, o Abel de Já, lá de Arco Verde, nós estaremos aqui refletindo sobre vida devocional na pandemia. Você é o nosso convidado no Instagram a partir das 20 horas, 8 horas da noite. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.